Eu sou a Lisa Ampierre, médica geriatra, especializada no tratamento de pacientes com demência. Eu vou falar nesse vídeo sobre uma coisa chamada estresse do cuidador. Eu vou falar sobre o que é o estresse do cuidador, por que ele aparece, quais são os sintomas e o que a gente deve fazer diante de uma situação dessa. Primeiro, é muito importante entender que realmente o estresse do cuidador é uma doença, é algo que acomete muitas e muitas famílias, que a gente vê no consultório e que é comum de acontecer. Acontece quando a gente tem uma pessoa ou duas que ficam sobrecarregadas por conta do cuidado quase contínuo de uma pessoa que é familiar, que está perdendo as suas capacidades, que está sofrendo com o avanço da demência, e o cuidador precisa lidar com as suas próprias perdas, a perda da percepção daquela pessoa que até pouco tempo atrás era totalmente capaz, precisa lidar com as alterações de humor, com as alterações de memória, com as mudanças na rotina diária, e se torna responsável muito mais pela vida daquela pessoa do que as outras pessoas ali da família, e muitas vezes precisa deixar de fazer coisas da própria vida para poder assumir os cuidados, as preocupações, as decisões, os riscos do tratamento de uma pessoa com demência. Então, o que acontece diante de toda essa sobrecarga de cuidado, essa sobrecarga física, essa sobrecarga mental, essa sobrecarga psicológica? Acontece um estresse no organismo desse cuidador. Então esse cuidador começa a ficar mais ansioso, começa a apresentar alterações de sono, começa a apresentar alterações de alimentação, começa a não conseguir mais fazer as suas atividades de trabalho, a fazer a sua atividade física, começa a perceber que está sobrecarregado, mas ao mesmo tempo não encontra muitas vezes uma saída, um jeito de lidar com essa situação. Então, quais são os efeitos que isso causa na pessoa que está cuidando? Muitas vezes essa pessoa, ela se sente culpada por estar apresentando isso. Ela se sente numa situação em que ela não quer deixar de cuidar, ela quer oferecer o melhor tratamento, a melhor atuação, a melhor forma de cuidar daquela pessoa da sua família, mas ao mesmo tempo sente uma angústia, uma preocupação, um medo excessivo, uma sensação de incapacidade, uma sensação às vezes de desespero, de não ter apoio, de não ter o que fazer. Então, é muito importante eu dizer que isso não acontece raramente, isso acontece muitas vezes, é muito comum. Principalmente quando a pessoa percebe que resta para ela esse cuidado e que não tem uma estrutura de apoio muito bem organizada. Quanto mais horas o familiar, que é o cuidador, passa direto com a pessoa que tem a demência, maior a chance de acontecer essa doença, o estresse do cuidador. Quando também você vê que a sua família não te dá um suporte, os seus irmãos, o restante da família não dá o suporte para o cuidado, e você começa a sentir que você mesmo que tem que pegar a situação para si e resolver, esse também é um fator de risco para aumentar o estresse, a ansiedade, a depressão, tudo que vem junto com isso. Qual é o problema que o estresse do cuidador gera? É claro que ele gera ansiedade, aumenta o risco de depressão, pode causar insônia, pode levar a um estresse familiar, porque de tão sobrecarregado que a pessoa está, ela começa a descontar sem querer, dificultar um pouco a relação com o próprio familiar. Então, por conta e diante de todas as preocupações que estão vindo na cabeça, que estão vindo no dia a dia, por conta do humor que fica super sobrecarregado, fica realmente descontrolado, então aquela relação de cuidado começa a ficar desconfortável, começa a ficar
difícil, começa a ter atrito, começa a ter uma intolerância, começa a não ser mais tão prazerosa e começa a virar um peso. Isso é comum, isso acontece, isso é natural de acontecer e o que a gente precisa é identificar. Ver que essa situação está acontecendo. Por quê? Porque ela pode prejudicar tanto a pessoa que tem a demência quanto a pessoa que está cuidando. Então é algo que a gente precisa identificar para poder fazer estratégias para melhorar, porque elas existem e é possível e a gente deve intervir para melhorar essa situação. Então, como a gente faz para identificar e para melhorar a situação do estresse do cuidador? A gente precisa conversar e entender em consulta como está se dando o cuidado. Se há divisão de tarefas em casa, se há pessoas participando de cada parte do cuidado, se a pessoa que cuida tem um tempo só para si, consegue fazer as suas próprias coisas, consegue resolver a sua própria vida, consegue separar um tempo só para si, tem um tempo de lazer ou não, se ela está totalmente dedicada ao cuidado do familiar com a demência. Depois de visto que há um risco ou que há realmente a presença do estresse do cuidador, a gente precisa traçar um plano para que isso seja tratado, seja cuidado. Então a gente trata em consulta, às vezes chamando o restante da família ou às vezes de forma individual, como a gente vai organizar de forma diferente o cuidado, como a gente vai realizar uma divisão de tarefas, como a gente vai pegar essa pessoa que é o cuidador e fazer com que ela cuide da própria saúde. Às vezes, eu sei que parece que isso é impossível, que só você vai dar conta, que só você é capaz de cuidar. Mas eu preciso te dizer que isso não é verdade, que quando a pessoa que cuida não consegue se cuidar bem e não consegue ter um tempo para si, tudo piora na relação, tanto para quem está cuidando quanto para quem é cuidado. Então, existem estratégias para poder melhorar o estresse do cuidador e melhorar esse ambiente de cuidado. Além do que a gente pode fazer em consulta, a gente também pode contar com o auxílio de associações, como é o caso da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer, que tem um grupo de cuidadores com o apoio de vários profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e que estão totalmente acostumados a lidar com essa situação e sabem uma forma muito boa, muito eficaz de ajudar a pessoa a sair dessa situação do estresse e garantir uma melhora do cuidado para o paciente. Então, esse vídeo é para dizer que isso existe na maioria das famílias e que quanto antes a gente identificar, é melhor, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado, e que há sim possibilidades de melhorar essa situação. Certo? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.